Existe uma pergunta que, se respondida com honestidade, muda tudo. Não é uma pergunta teológica complicada, não exige anos de estudo para ser compreendida, mas ela desafia cada religioso, cada pessoa que frequenta uma igreja, cada pessoa que se considera cristã. E quando respondida com a Bíblia aberta, ela desfaz décadas de religiosidade vazia e constrói algo completamente diferente no lugar. A pergunta é esta: o que exatamente agrada a Deus? O que faz com que um ser humano, pecador, limitado, frágil, cheio de falhas, seja aceito pelo Criador do universo? É a quantidade de orações? É o jejum? É a frequência na igreja? É a lista de pecados que você conseguiu evitar nessa semana? A Bíblia responde essa pergunta com uma clareza que não deixa margem para a interpretação alternativa. Hebreus 11, 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, não difícil, não improvável. Impossível. E não é qualquer fé, é fé em Jesus Cristo. Neste vídeo, vamos explorar com profundidade o que a Bíblia ensina sobre essa fé, porque ela é o único caminho para agradar a Deus e o que significa viver essa fé na prática, do amanhecer ao anoitecer, em cada decisão, em cada crise, em cada momento de dúvida e de certeza. Fique até o final, porque o que você vai descobrir hoje tem o poder de transformar não apenas o que você acredita, mas como você vive. Antes de falar sobre fé, precisamos entender o problema que a fé resolve, porque se você não entende o problema, não consegue valorizar a solução. O problema é este: existe um abismo entre Deus e o ser humano. Não um abismo geográfico, não um abismo de conhecimento, um abismo moral, um abismo de santidade. Deus é absolutamente santo, separado de tudo que é impuro, perfeito em cada um dos seus atributos, incapaz de tolerar o pecado em sua presença. E o ser humano? O ser humano nasceu em Adão, nasceu em rebelião, nasceu com uma natureza corrompida que Paulo descreve em Romanos 3:23, com palavras que valem para cada pessoa que já viveu. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, não a maioria, não os piores, todos. E o pecado tem consequências. Não consequências arbitrárias inventadas por um Deus mal-humorado, consequências que emergem da própria natureza da realidade moral. Romanos 6:23 é direto. O salário do pecado é a morte. Morte espiritual, separação de Deus e então morte eterna. Esse é o problema. E o problema é sério demais para ser resolvido por esforço humano. Você não pode trabalhar o suficiente para cruzar esse abismo. Você não pode jejuar o suficiente. Você não pode ser bom o suficiente. Não porque Deus seja cruel, mas porque o padrão de santidade requerido é perfeição absoluta, e nenhum ser humano chegará lá por mérito próprio. A única solução é uma ponte que venha do lado de Deus até o lado humano. E essa ponte tem um nome: Jesus Cristo. E aqui é onde a fé entra. Não como um esforço humano a mais na lista, não como mais uma obra religiosa. A fé é o meio pelo qual o ser humano recebe o que Deus já proveu em Cristo. Pense desta forma. Imagine que alguém está se afogando no meio do oceano. Um barco se aproxima e o salva-vidas lança uma corda. A corda não é o salva-vidas. O salva-vidas é a pessoa no barco. Mas para ser salvo, o que está se afogando precisa agarrar a corda. A fé é a corda. Cristo é o salva-vidas. Quando você tem fé em Jesus, fé real, bíblica, genuína, você está agarrando a única corda que existe. E Efésios 2:8-9 explica a mecânica com precisão teológica perfeita. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Observe cada parte dessa frase. Pela graça significa que a iniciativa é de Deus, não sua.
Por meio da fé, significa que há um canal pelo qual essa graça é recebida. Não vem de vós. Significa que nem mesmo a fé é mérito seu, é dom de Deus. Não vem das obras. Significa que nenhuma lista de comportamentos religiosos te salva. Para que ninguém se glorie, porque se a salvação viesse de obras, o ser humano teria razão para se orgulhar. Mas ela vem de graça, através da fé. Então, toda a glória pertence a Deus. Essa é a fundação. Esse é o ponto de partida de tudo. Mas o que exatamente é fé bíblica? Porque a palavra fé é talvez a palavra mais usada e menos entendida em todo o vocabulário cristão. Muitas pessoas confundem fé com otimismo. Pensam que ter fé é simplesmente ter uma atitude positiva, acreditar que as coisas vão dar certo, pensar positivo. Outros confundem fé com certeza emocional. Acham que ter fé significa nunca duvidar, nunca questionar, nunca sentir medo. Outros ainda confundem fé com crença intelectual. Acham que basta concordar com certas doutrinas para ter fé. Mas a Bíblia define fé de forma muito mais rica e muito mais exigente do que qualquer uma dessas definições. Hebreus 11:1 diz: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. Dois elementos aparecem nessa definição: certeza e convicção. Não esperança vaga, não wishful thinking. Certeza, convicção. A fé bíblica é uma confiança fundamentada, não em sentimentos, não em circunstâncias, não em experiências emocionais, mas na pessoa e na palavra de Deus. E essa fé tem um objeto específico. Não é fé na fé, não é fé no universo, não é fé em si mesmo. É fé em Jesus Cristo, em quem Ele é, no que Ele fez e no que Ele prometeu. Romanos 10:17 revela de onde vem essa fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé não é fabricada pela força de vontade. Ela nasce quando a palavra de Deus encontra um coração aberto. Quando o Evangelho é proclamado e o Espírito Santo ilumina o coração, a fé surge. E quando surge, ela se ancora em Jesus como sua única esperança. Hebreus 11 é chamado de o capítulo da fé, e por uma boa razão. É uma galeria de homens e mulheres que viveram pela fé muito antes de Jesus vir ao mundo, e cujas histórias nos ensinam o que a fé genuína parece na prática. O capítulo começa com Abel, que por fé ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. A diferença entre os dois irmãos não era a qualidade dos presentes, era a fé. Abel se aproximou de Deus pela fé, reconhecendo que a aceitação diante de Deus exigia um sacrifício de sangue. Caim trouxe o fruto das suas próprias mãos, o produto do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço, e Deus não aceitou. Isso não é uma história sobre agricultura. É uma história sobre o princípio eterno de que Deus não aceita a nossa autossuficiência. Ele aceita apenas a fé que se aproxima com as mãos vazias, reconhecendo sua própria insuficiência e confiando no sacrifício que ele proveu. Então vem Enoque, que por fé foi trasladado para não ver a morte. E o versículo que explica por que Enoque foi tão favorecido por Deus é aquele que se tornou a declaração mais abrangente sobre fé em toda a Bíblia. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Duas coisas são necessárias para agradar a Deus: crer que Ele existe, não apenas intelectualmente, mas com confiança pessoal, e crer que Ele recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, a fé que agrada a Deus é uma fé que o busca ativamente, que espera dele, que persevera na busca mesmo quando não há confirmação imediata. Então vem Noé, que por fé construiu uma arca para coisas ainda não vistas. Pense no que isso significou praticamente. Não havia chuva, nunca havia chovido da forma que Deus descreveu.
A arca era absurda aos olhos de todos ao redor. E Noé construiu por décadas, martelando, pregando, cortando madeira, baseado apenas na palavra de Deus. Isso é fé. Não a fé que espera ver antes de crer. A fé que age antes de ver, baseada unicamente na confiabilidade de Deus. E então vem Abraão, o maior exemplo de fé em todo o Antigo Testamento, chamado pelo próprio Deus de o pai de todos os que creem. Abraão recebeu uma chamada sem destino. Sai da tua terra, para a terra que eu te mostrarei. Sem GPS, sem mapa, sem garantias visíveis, apenas a palavra de Deus. E Abraão foi. Depois, recebeu a promessa de um filho, quando ele e Sara eram velhos demais para ter filhos. E Romanos 4, 20 e 21 descreve sua resposta de uma forma que deve nos envergonhar com nossas dúvidas. Não hesitou por incredulidade quanto à promessa de Deus, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente convicto de que Deus era poderoso para fazer o que havia prometido. Plenamente convicto. Não 50% convicto. Não convicto nos dias bons e duvidoso nos dias difíceis. Plenamente convicto. E foi isso que Deus chamou de justiça. A fé de Abraão foi contada como justiça. Paulo usa isso em Romanos 4 como prova definitiva de que a justificação sempre foi pela fé, nunca pelas obras. Porque Abraão foi justificado antes de ser circuncidado, antes da lei existir, antes de qualquer sistema religioso, justificado pela fé, apenas pela fé. Agora chegamos ao coração de tudo. Por que a fé em Jesus especificamente? Por que não fé em Deus de forma genérica? Por que não fé em qualquer religião sincera? A resposta está na natureza única de Jesus Cristo e do que ele fez. O problema humano, como vimos, é o pecado. E o pecado exige punição, porque Deus é justo. Um Deus que simplesmente ignora o pecado não é um Deus bom, é um Deus corrupto. Não há como Deus ser simultaneamente justo e misericordioso sem que alguém pague o preço da justiça. E é exatamente aqui que Jesus entra. Paulo explica em Romanos 3, 25, 26, que Deus colocou Jesus como propiciação, como o lugar onde sua ira contra o pecado foi satisfeita, para demonstrar a sua justiça, de modo que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Leia essa frase novamente. Justo e justificador ao mesmo tempo. Como? Porque Jesus, sendo plenamente Deus e plenamente homem, teve a capacidade única de substituir o pecador. Ele não apenas simpatizou com o ser humano de longe. Ele se tornou humano, tomou nossa natureza, viveu a vida perfeita que nenhum de nós poderia viver. E na cruz, carregou sobre si o peso de cada pecado. Passado, presente e futuro, de cada pessoa que viria a ele pela fé. A punição que você merecia caiu sobre ele. A justiça de Deus foi satisfeita. Então, na ressurreição, ele provou que a morte não tinha poder sobre ele, que o sacrifício foi aceito, que a obra estava completa, que a condenação havia sido eliminada. E agora, e isso é o Evangelho em sua forma mais pura, agora, quando você vem a Jesus pela fé, algo sobrenatural acontece. Os seus pecados são transferidos para ele, e a justiça dele é transferida para você. Teólogos chamam isso de dupla imputação. Você não apenas é perdoado, você é declarado justo. Você não apenas tem a folha limpa, você recebe a folha perfeita de Jesus. Isso é o que Paulo chama em Filipenses 3:9 de a justiça que vem de Deus, baseada na fé. Não a sua justiça, a justiça de Cristo recebida pela fé. É por isso que a fé em Jesus especificamente agrada a Deus, porque é a única fé que honra o sacrifício que Ele mesmo proveu. Crer em Jesus é dizer a Deus: eu reconheço que não tenho nada para oferecer, mas aceito o que Tu ofereceste.
Isso, essa rendição humilde diante da graça divina, é o que agrada ao coração de Deus. Mas existe um erro muito comum que precisa ser confrontado aqui. É o erro de pensar que a fé que salva é uma fé que fica parada, que a fé é apenas um momento de decisão, um evento no passado e que depois disso a vida continua igual. Tiago confronta esse pensamento com uma pergunta direta em Tiago 2,14. De que aproveitará, irmãos meus, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo? E depois, assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma está morta. Isso pode parecer contradição com o que Paulo ensina sobre a fé, mas não é. Paulo e Tiago não estão em contradição. Estão respondendo perguntas diferentes. Paulo está respondendo: o que me justifica diante de Deus? Resposta: apenas a fé em Cristo. Tiago está respondendo: como eu sei se minha fé é real? Resposta: pelas obras que ela produz. A fé verdadeira é sempre acompanhada de transformação. Não porque as obras te salvam, mas porque a fé genuína produz vida nova, e vida nova produz fruto. Efésios 2:10. Logo depois dos versículos sobre salvação pela graça, diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Salvos pela fé para andar em boas obras. A sequência importa. As obras não produzem salvação. A salvação produz obras. Uma árvore não fica em pé para produzir frutos. Ela produz frutos porque está viva, porque tem raízes, porque está plantada junto a ribeiros de água. E se uma árvore que diz ser de maçã nunca produz maçãs, é legítimo questionar se ela é realmente o que diz ser. Então, a pergunta não é apenas: você declarou fé em Jesus? A pergunta é: essa fé está viva? Ela está crescendo? Ela está produzindo algo? E agora chegamos a algo que muitas pessoas nunca ouviram ensinado dessa forma, e que pode ser a revelação mais libertadora deste vídeo. A fé em Jesus não apenas te salva do inferno. Ela te conecta a uma vida inteiramente nova, aqui e agora. Paulo escreve em Gálatas 2:20 palavras que são, sem exagero, as mais radicais de toda a Bíblia. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. 3 afirmações explosivas em uma frase. Primeiro, já estou crucificado com Cristo. O velho eu, a velha identidade baseada no pecado e na rebelião, morreu. Segundo, Cristo vive em mim. Não é apenas que Cristo está conosco externamente como um exemplo a ser seguido. Ele vive dentro. O Espírito de Cristo habita no crente. Terceiro, a vida que agora vivo, vivo pela fé. Ou seja, fé não é apenas o evento inicial da conversão. É o modo de vida permanente do cristão. Cada dia, cada decisão, cada crise, vivida pela fé no Filho de Deus. Isso significa que a fé não é algo que você ativa apenas nos momentos difíceis, como um extintor de incêndio em caso de emergência. É o ar que você respira como cristão. É a perspectiva através da qual você vê cada realidade. Você acorda pela manhã e, por fé, reconhece que esse dia pertence a Deus. Você enfrenta uma decisão difícil e, por fé, busca a sabedoria de Deus em vez de confiar apenas no seu entendimento. Você recebe uma má notícia e, por fé, ancora sua paz não nas circunstâncias, mas no caráter imutável de Deus. Você experimenta o fracasso e, por fé, se levanta, não porque você é forte, mas porque aquele em quem você confia é fiel. Isso é o que significa viver pela fé. E a fé tem um inimigo declarado. Não é a dúvida. A dúvida honesta pode conviver com a fé, pode até fortalecê-la quando levada ao pé da cruz. O inimigo da fé é o medo, não o medo saudável que nos protege do perigo.
O medo paralisante que nos impede de confiar em Deus. O medo que diz, e se Deus não for fiel? O medo que diz, e se a situação for grande demais para Ele? O medo que nos faz buscar segurança em qualquer outro lugar que não seja Deus? No dinheiro, no controle, na aprovação humana, na autossuficiência. Jesus, ao longo de todo o seu ministério, repetiu uma frase mais do que qualquer outra. Não foi amai-vos uns aos outros. Por mais importante que seja. Não foi de arrependei-vos, ou por mais necessário que seja. A frase que Jesus repetiu mais vezes foi, não temais, ou não se turbe o vosso coração, ou onde está a vossa fé? Porque Jesus sabia que o medo é o oposto prático da fé. Em Mateus 14, Pedro caminha sobre as águas, e enquanto olha para Jesus, caminha. O momento em que ele olha para a tempestade, para as ondas, para as circunstâncias, ele começa a afundar. E Jesus, ao ampará-lo, faz a pergunta que ressoa para cada um de nós. Ó homem de pequena fé, por que duvidaste? Note que Jesus não disse, ó homem sem fé. Ele disse, homem de pequena fé. Pedro tinha fé suficiente para sair do barco, algo que os outros 11 não fizeram. Mas sua fé vacilou quando os olhos se desviaram. E essa é a luta constante do cristão. Não é a ausência de fé, é manter os olhos fixos em Jesus em meio à tempestade. Hebreus 12:2 é o antídoto para o medo, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não nos olhos nas circunstâncias, não nos olhos nas outras pessoas, não nos olhos em nós mesmos, os olhos em Jesus, porque Ele é o autor da fé. Ele a iniciou em você e Ele é o consumador. Ele a completará. A fé também age de formas que parecem contraditórias à lógica humana. A fé em Jesus te faz forte exatamente onde você reconhece sua fraqueza. Paulo aprendeu esse paradoxo de uma forma dolorosa. Ele tinha um espinho na carne, alguma fraqueza, alguma limitação, algum sofrimento crônico que ele pediu 3 vezes para Deus remover. E Deus respondeu com uma das afirmações mais surpreendentes de toda a Bíblia. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo, ao invés de lamentar, responde, portanto, muito mais me gloriarei nas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12:9. Isso vai completamente contra a lógica do mundo. O mundo diz, seja forte, esconda sua fraqueza, projete confiança, fingir que está tudo bem. A fé diz, reconheça sua fraqueza diante de Deus, porque é exatamente nesse reconhecimento que o poder de Cristo se manifesta. O cristão forte na fé não é aquele que nunca tropeça. É aquele que, quando tropeça, sabe de quem se segurar. Não é aquele que nunca sente medo. É aquele que, com medo, ancora sua confiança em Deus e avança assim mesmo. Não é aquele que tem todas as respostas. É aquele que confia naquele que é a resposta. Há também uma dimensão da fé que raramente é ensinada com a profundidade que merece. A fé como resposta ao amor de Deus. Muitas pessoas tratam a fé como uma transação, como se estivessem trocando sua fé pela salvação, como se estivessem pagando um preço. Mas a fé bíblica é uma resposta a um amor que tomou a iniciativa muito antes de você pensar em responder. 1 João 4,19 diz, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E Romanos 5,8 vai ainda mais fundo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Quando ainda éramos pecadores. Não quando melhoramos, não quando merecemos, não quando fizemos alguma coisa para impressionar Deus. Quando ainda éramos pecadores, hostis, rebeldes, mortos em delitos e pecados, Cristo morreu por nós. Esse é o amor que a fé responde. Quando você começa a entender, não apenas intelectualmente, mas no mais profundo do seu ser, que Deus te amou assim,
A fé deixa de ser um esforço e se torna uma resposta natural. É impossível compreender verdadeiramente o Calvário e não ser movido. É impossível entender o que Jesus pagou e não querer confiar nele. A fé que agrada a Deus não é a fé de quem está tentando impressionar Deus com sua devoção. É a fé de quem foi esmagado pelo seu amor e responde com a única coisa que tem: confiança total. E a fé tem resultados concretos que a Bíblia lista com clareza. Pela fé em Jesus, você é justificado, declarado justo diante de Deus. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Não apenas paz de Deus, mas paz com Deus. O estado de hostilidade, de separação, de condenação acabou. Pela fé você tem acesso à graça. O versículo seguinte continua: pelo qual também temos acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Você não apenas recebe a graça uma vez e pronto. Você está firme na graça. A graça é o chão sob seus pés, o ar que você respira, o ambiente em que você vive. Pela fé, você recebe o Espírito Santo. Gálatas 3:14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, e para que, pela fé, nós recebêssemos o Espírito prometido. O Espírito Santo não é um prêmio para os cristãos mais dedicados. É dado a todos que creem, como selo, como garantia, como presença permanente de Deus na vida do crente. Pela fé, você vence o mundo. 1 João 5:4. Porque tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. A vitória cristã não vem da força pessoal, da disciplina, da inteligência ou das circunstâncias favoráveis. Vem da fé. De uma fé que sabe que o mundo já foi vencido por Cristo e que por isso em Cristo você também vence. E pela fé você será ressuscitado. João 11:25-26. Jesus diz a Marta diante do túmulo de Lázaro: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, nunca morrerá. Mas a fé em Jesus não tem consequências apenas para esta vida. Ela tem consequências eternas. A morte não é o fim para quem crê em Jesus. É uma transição, uma porta, uma passagem para uma existência que a linguagem humana não tem palavras para descrever adequadamente. Mas como essa fé se sustenta no dia a dia? Como você mantém a fé viva quando as circunstâncias gritam o contrário? Quando a oração parece não ser respondida? Quando o sofrimento não tem explicação aparente? Quando você faz a coisa certa e tudo parece dar errado? Quando a doença não passa? Quando o relacionamento não se restaura? Quando a crise financeira se prolonga? A resposta da Bíblia não é um conjunto de técnicas motivacionais. É uma pessoa. Quando Jó perdeu tudo, filhos, riqueza, saúde, reputação, quando seus amigos religiosos tentaram explicar seu sofrimento com teologia barata, quando a dor era tão intensa que ele desejou nunca ter nascido, no meio de tudo isso, Jó disse: Eu sei que o meu Redentor vive. Não, eu sei que vou melhorar. Não, eu sei que vai passar. Eu sei que meu Redentor vive. A fé de Jó não estava nas circunstâncias. Estava numa pessoa. E é isso que sustenta a fé nos momentos mais escuros. Não a promessa de que tudo vai dar certo do jeito que você quer, mas a certeza de que aquele em quem você confia é absolutamente fiel, absolutamente poderoso e absolutamente bom, mesmo quando você não consegue enxergar como. Romanos 8:28 não diz que todas as coisas são boas, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Há uma diferença enorme entre as duas afirmações. Nem toda circunstância é boa em si mesma, mas nas mãos de Deus, todas as circunstâncias, inclusive as mais dolorosas, são tecidas juntas numa tapeçaria que produz bem.
E só a fé consegue descansar nessa promessa quando os olhos não conseguem enxergar o padrão da tapeçaria. A fé também se alimenta. Ela não sobrevive no vácuo. E a Bíblia é clara sobre o que alimenta a fé. A palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Cada vez que você abre a Bíblia com um coração aberto, a fé é nutrida. Cada vez que você medita nas promessas de Deus, a fé cresce. Cada vez que você recorda o que Deus fez no passado, por você, pela igreja, pelos personagens das Escrituras, a fé é fortalecida para o presente. A oração também alimenta a fé. Não a oração mecânica, repetitiva, cheia de palavras, mas vazia de coração. A oração que alimenta a fé é o diálogo honesto com o Pai, levando a Ele tanto a adoração quanto a dúvida, tanto a gratidão quanto o clamor, tanto a certeza quanto a confusão. O Salmo 22 começa com: Deus meu, por que me abandonaste? Não é um versículo de falta de fé, é um versículo de fé que ancora na honestidade. Davi estava desesperado e levou o desespero diretamente a Deus. E no final do mesmo salmo, a fé triunfa. Porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, mas quando ele clamou, o ouviu. A fé cresce também na comunidade. Hebreus 10, 24, 25. E consideremos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A fé não foi projetada para ser exercida em isolamento. Ela foi dada para ser vivida em comunidade, onde os que têm fé forte animam os que estão fraquejando, onde os que estão seguros seguram a mão dos que estão vacilando, onde juntos vocês lembram uns aos outros de quem é o Deus em quem confiam. E chegamos ao ponto final, ao destino de toda a fé genuína. Apocalipse 21, 3, 4 descreve o fim para o qual toda a história caminha. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. E eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Esse é o destino da fé. Não apenas o céu como um lugar no futuro, mas a restauração de tudo que foi perdido no Éden. A comunhão perfeita com Deus, sem véu, sem pecado, sem dor, sem separação. Face a face com aquele em quem você confiou ao longo de toda a vida. E quando você finalmente o vir, quando a fé se tornar visão, quando a esperança se tornar realidade, quando aquilo que você creu em toda a sua vida se revelar em toda a sua glória, você vai entender que valeu. Que cada momento de fé nos dias difíceis valeu. Que cada vez que você escolheu confiar, em vez de duvidar, valeu. Que cada vez que você se levantou depois do fracasso, ancorado na fidelidade de Deus, em vez da sua própria competência, valeu. A fé em Jesus não é a opção mais fácil, mas é a única opção que produz vida, aqui e na eternidade. Se você chegou até aqui, deixa eu te fazer uma pergunta direta. A sua fé está em Jesus, ou está em algo que Jesus pode te dar? Porque existe uma diferença enorme. Muitas pessoas têm fé no Deus das bênçãos, confiam nele enquanto as coisas vão bem, enquanto as orações são respondidas do jeito que pediram, enquanto a vida segue um caminho razoável. Mas a fé que agrada a Deus é a fé de Jó, que disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. É a fé dos 3 hebreus na fornalha ardente que disseram ao rei Nabucodonosor: o nosso Deus pode livrar-nos, mas mesmo que não nos livre, saiba o rei que não serviremos aos teus deuses. Mesmo que não nos livre, essa é a fé que agrada a Deus. A fé que confia não no resultado que quer, mas na pessoa em quem confia.
que descansa não na resposta que espera, mas no caráter de quem responde. Deixa nos comentários. Onde está a sua âncora hoje? Em que você está colocando sua confiança? Eu quero saber. Eu lerei cada resposta. Se este vídeo fortaleceu a sua fé, compartilha com alguém que precisa ouvir que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas com fé em Jesus, você é completamente aceito, completamente amado e completamente seguro nas mãos do Pai. Até o próximo vídeo. Que Cristo seja glorificado em tudo.